noite está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 20 ao 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 20 ao 23. Assim diz o Senhor: mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, e dizendo-lhes: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, aqui nesta noite, o Espírito Santo nos traz esta ministração sobre o tema: sejais discípulos de Cristo e fortalecei-vos na fé. Então, sejais discípulos de Cristo e estejais fortalecidos na onde? Na fé. A nossa fé em Jesus. Amém? Então aqui, meus irmãos, a palavra de Deus, ele nos desperta nesta noite para o chamado que Deus tem para com cada um de nós de sermos discípulos de Jesus. Aí você me pergunta: irmão Joel, mas os discípulos já não foram aqueles discípulos que acompanharam Jesus ali na Bíblia? Mas Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ou seja, subiu para o trono de Deus e deixou aqui o Espírito Santo, o Consolador, ele diz: ide e fazei muitos discípulos. Então nós somos discípulos de Deus. Nós somos discípulos porque nós confessamos a nossa fé em Jesus. Nós queremos seguir a Jesus. Nós queremos ser obedientes a Jesus. Então, nós somos discípulos de Jesus, porque nós estamos a todo tempo buscando a quem? Buscando a Jesus. A mesma coisa, vocês crianças, vocês têm lá o seu professor, e o teu professor está o tempo todo ali ensinando vocês. Então, o mesmo é o que o Senhor Jesus nos faz a todo tempo. O Senhor Jesus, que é o nosso mestre, ele nos ensina. Ele nos ensina na onde? Através da tua palavra. Ele nos ensina trazendo, vasos de Deus, profetas dos senhores, para estar aqui nesta noite ministrando a palavra de Deus, trazendo ensinamento para vocês. Então hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para estar trazendo esta ministração da palavra. E eu creio em nome de Jesus que vocês vão estar aprendendo, vocês vão sair daqui cientes do que é ser um discípulo de Jesus. E a necessidade de cada dia mais se fortalecer na onde? Na nossa fé. Amém? E o discípulo, meus irmãos, ele também tem um chamado de pregar o evangelho, de sair e pregar o evangelho, porque Deus quer que cada um de nós venhamos também a gerar mais discípulos para o reino de Deus. A palavra do Senhor também aqui fala que nós temos que fortalecer o nosso irmão, dando bom ânimo a ele. A palavra de Deus também aqui fala que nós temos também que estar perseverando, contribuindo para que o irmão esteja avivado, permaneça na fé. Porque eu não posso chegar a ver um irmão que está cabisbaixo, está triste, está desanimado e rejeitar, não querer se aproximar do meu irmão. Não, pelo contrário, nós somos discípulos de Jesus. Então, se o meu irmão ele está triste, se meu irmão está cabisbaixo, se meu irmão está desesperançoso, está sem fé, a minha função como discípulo de Cristo é chegar a este irmão e trazer uma palavra de Deus para ele. Porque é a palavra de Deus que vai dar bom ânimo, é a palavra de Deus que vai trazer esperança, é a palavra de Deus que vai fazer com que o meu irmão fortaleça na fé.
Por isso que quando vocês chegaram aqui, eu disse: em tudo, permaneça sempre na fé em Jesus. Que nada venha roubar de vocês a fé em Jesus. Pode acontecer o que for. Pode, pessoas quererem machucar vocês. Pode pessoas quererem, te ofender, te maltratar. Não importa. Não há nada neste mundo que possa fazer com que afaste o amor de Jesus em nossas vidas. Não há nada neste mundo que possa roubar a nossa fé em Jesus. Amém? Então, é isso que nós temos que fazer. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus aqui também falou, nessa pequena passagem aqui de Atos, capítulo 14, que é necessário que todos nós passemos por tribulação. Todos nós vamos passar por tribulação. Todos nós vamos passar por dias maus, dias difíceis. Mas, meus irmãos, para nós alcançarmos o reino de Deus é necessário que nós passemos a tribulação. Porque, meus irmãos, não pense que para entrar no reino de Deus, no reino dos céus, vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque ser discípulo também requer renúncia. Renunciar o quê? Renunciar a nossa carne, renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos desejos, nosso eu, para estar em comunhão com quem? Em comunhão com Deus. Vocês estavam ali jogando futebol. Poderiam estar ainda lá jogando futebol, mas vocês renunciaram ao futebol de vocês para estar aqui agora, ouvindo a palavra do Senhor. Então vocês renunciaram à vontade de vocês, para estar aqui, recebendo, ouvindo a palavra de Deus. Amém? Então é isso que Deus quer de cada um de nós. E que nós venhamos cada dia mais amar uns aos outros. Porque assim o Senhor Jesus nos chama. Porque, meus irmãos, quando Deus, Ele, trouxe a este mundo o Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós, isso foi por amor. Porque nós, cada um de nós aqui, nós não merecemos nada não. Mas pelo amor do nosso Deus, pela misericórdia do nosso Deus, Ele ofereceu o seu único Filho como sacrifício vivo para morrer por mim e por você. Então é neste amor de Deus, é o amor do Senhor para com cada um de nós, que nós também temos que amar uns aos outros. E que quando nós amamos uns aos outros, é esse discípulo de Jesus, é esse discipulado que se preocupa, é esse discipulado que a todo tempo está atento ao irmão, que está atento ao que o irmão está passando, que traz uma palavra de esperança, que traz uma palavra de Deus. É o discípulo que faz com que o irmão se encoraje cada vez mais na fé. Não perca a fé em Jesus. Porque, meus irmãos, Deus quer isso de cada um de nós. Que a igreja de Cristo esteja unida no amor. Amém? Amém. E a nossa confiança, como já foi dito aqui, através da serva do Senhor, a minha esposa Paloma, a nossa confiança tem que estar em Deus. Porque é de Deus que vem o nosso socorro. É Deus que vai a todo tempo estar com cada um de nós. Porque, meus irmãos, nos dias mais difíceis, porque a aflição vai vir para todos, a tribulação vai vir para todos, mas quem vai estar o tempo todo do teu lado é o nosso Deus. É o nosso Deus que vai estar o tempo todo do nosso lado. Então não importa o que aconteça, não importa o que você esteja passando, o Senhor Jesus é sobre ti. O Senhor Jesus é sobre ti. A graça, o poder de Deus, a misericórdia é sobre ti. E é o Espírito Santo de Deus que te dá força, que te anima. É o Espírito Santo de Deus que te ensina para você andar nos caminhos de Deus, nos caminhos da verdade. Amém? A primeira premissa, meus irmãos, é: o que é ser discípulo? Eu já disse aqui que um bom aluno, ele quer sim aprender aquilo que o teu professor ensina. E o mesmo é cada um de nós. O bom cristão, ele quer a todo tempo aprender mais de Jesus. Porque o bom cristão, ele é obediente ao seu mestre, que é o nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus era chamado de Rabi. E Rabi quer dizer mestre. Porque, meus irmãos, neste mundo nós só temos um mestre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o nosso mestre.
É Ele que é o nosso Criador, porque foi Ele que nos criou. E como Ele é o nosso Criador, é Ele que tem muito mais a nos ensinar. Porque, meus irmãos, se Ele foi o próprio Criador, se Ele gerou a mim e você, Ele conhece cada um de nós, Ele sabe de tudo que nós necessitamos. Então, nada melhor e nada maior do que nós aprendermos com o nosso Criador, com o nosso Senhor Jesus. Nada melhor do que aprender com Ele. E aonde nós encontramos o nosso Senhor Jesus? Aqui, a Bíblia, a palavra de Deus. Se nós nos dispusermos, ainda que nós possamos ler um versículo por dia, ainda que nós venhamos nos esforçar a ler um capítulo, mas que nós venhamos aprender mais de Deus. Hoje, vocês também têm acesso à internet. A internet te dá a oportunidade de você assistir ministrações, assistir as pregações da palavra de Deus, como esta que está sendo ali gravada, que vai ser publicada no YouTube. Então, meus irmãos, o irmão agora ficou assustado, mas isso é para que cada um possa aprender de Jesus, aprender mais de Deus. Amém? Porque, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é a verdade. É a verdade. É a verdade que muitos não querem ouvir, mas é a verdade. É a palavra da salvação. É a palavra que é justiça. Que é justiça. Porque é a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, que opera em nós. É a palavra de Deus, meus irmãos, que vai trazer, sabe o quê? Vida para cada um de nós. Porque muitas das vezes nós nos encontramos desanimados, como se estivesse morto. Mas quando nós cremos na palavra de Deus, ela nos ressuscita, ela nos traz vida. A palavra de Deus faz com que nós possamos estar fortalecidos na nossa fé. Aliás, a fé vem por onde? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, que cada dia mais nós vamos fortalecer o quê? A nossa fé. E é assim que o bom discípulo tem que fazer. Amém? A palavra de Deus, meus irmãos, vai dizer em Mateus capítulo 28, versículo 19, o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então foi uma ordenança deixada pelo nosso Jesus. Porque Jesus, ele diz para os seus discípulos: ide e pregai o Evangelho para todas as criaturas e fazei discípulos em todas as nações deste mundo. Então, meus irmãos, que não fique somente aqui. Nós temos que ser discípulos que possam fazer mais discípulos. Porque, meus irmãos, o pouco que nós sabemos, que nós conhecemos do nosso Deus, da palavra do Senhor, é este pouco, talvez, que o nosso irmão que está ao lado precisa ouvir. Precisa receber isso de você. Então, Deus nos traz esta certeza de que nós temos este chamado para ser discípulos, e como discípulos nós temos que fazer mais discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que assim o reino de Deus venha cada dia mais receber estas almas, estas vidas para o Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus também vai dizer, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vai dizer o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus, ele subiu ao Pai, mas ele deixou o Espírito Santo. E é o Espírito Santo, meus irmãos, que nos dá poder. Nos dá poder. Poder para poder fazer obras maiores que até mesmo o nosso Senhor Jesus já fez. Porque a palavra de Deus vai dizer que quem crê em Jesus é capaz de fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus fez, e ainda maiores. Então, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus nos dá poder e autoridade até mesmo para expulsar demônios, nos dá poder e autoridade para, invocando o nome santo do nosso Senhor Jesus, opere milagres. Porque, meus irmãos, o Espírito Santo é que faz a obra. A obra de Deus não é nós que fazemos,
É o Espírito Santo que faz. Porque o Espírito Santo, ele tem liberdade. Ele tem liberdade no meio da igreja. E quando eu falo igreja, são os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, os verdadeiramente cristãos, que adoram ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. E o Espírito Santo tem toda a liberdade para mover e fazer coisas maiores e melhores, que até mesmo nossos olhos não viram e os nossos ouvidos nem ouviram. Amém? A palavra de Deus também vai dizer, meus irmãos, em João 14, versículos 12 ao 13, o seguinte, que na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós, enquanto discípulos, nós temos que ser testemunha daquilo que Jesus fez em nossas vidas. Eu creio que se eu perguntar a cada um aqui, cada um vai ter algo na tua vida que você vai olhar e vai dizer: isso foi Deus que fez. Isso foi o Senhor Jesus que fez. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus, Ele está a todo tempo, né, buscando cada um de nós. Se nós abrirmos o nosso coração e deixar o Espírito Santo de Deus adentrar, habitar dentro de nós, e nós crendo em Jesus, através da fé, nós somos capazes de fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus fez. É a palavra de Deus que fala isso. Basta você crer. E nós vamos dizer que crer não é só simplesmente dizer que eu creio em Jesus. Não, é muito mais que isso. A gente vai aprender hoje aqui. Então, meus irmãos, quando nós nos dispomos a crer em Jesus, nós somos capazes de fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus fez, ou até maiores. Porque esta obra, como já foi dito, quem faz é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, basta nós o quê? Buscarmos a presença de Deus, buscarmos o Espírito Santo. Porque Deus, como eu estou dizendo, está todo tempo buscando cada um de nós. Se nós abrirmos o nosso coração e deixar o Espírito Santo entrar, habitar em nós, é o Espírito Santo que vai fazer essas lindas obras. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer em João 8, versículo 31, que se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, meus irmãos, para ser verdadeiramente discípulos, você tem que viver e obedecer a palavra de Deus. Porque não adianta, como a palavra de Deus diz, adorar dois senhores. Ora você está na igreja, ora você está com o pé no mundo. Não adianta você, querer, ser que nem Cristo e a outro tempo fazendo as obras da carne, as obras do diabo. Não. Nós temos que tomar uma posição na vida. Qual é a posição na vida? De seguir a Jesus. E seguir a Jesus é permanecer na palavra de Deus, obediente à palavra de Deus. Porque a essência de Cristo, meus irmãos, já está em cada um de nós. A essência de Cristo já está em cada um de nós. Por quê? Porque cada um de nós já tem a consciência do que é o bem e do que é o mal. Vocês sabem distinguir o que é o bem e o mal, porque existe a essência de Cristo dentro de você. Então, meus irmãos, o que nos torna discípulos é quando nós permanecemos na palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Amém? Agora nós sabemos o que é ser discípulos. Você já viu que é o Espírito Santo, que nos faz discípulos, que faz as obras, que até faz obras maiores e maiores que o Senhor Jesus. Nós aprendemos que nós temos que permanecer na palavra de Deus para sermos discípulos. E nós temos que fazer o quê? Mais discípulos. Então nós já aprendemos o que é ser discípulos. Agora nós vamos aprender o que nos faz ser discípulos. Amém? Então hoje, meus irmãos, a pregação é um estudo. Por quê, meus irmãos? Como eu disse, nós temos que aprender com o nosso mestre. E o nosso mestre é Jesus. De nada adianta a gente estar aqui, louvando, adorando ao Senhor, sem conhecer ao consumador da nossa fé, que é Jesus. Sem conhecer aquele que morreu para nos dar vida eterna. Então, que nesta noite vocês venham abrir
o entendimento, abrir, né, o coração para receber esta palavra, este ensinamento. Então agora nós vamos meditar o que nos faz discípulos de Cristo. O que é que nos faz ser discípulos de Cristo? Primeiro, o discípulo, ele ama a Jesus. Você tem amado a Jesus acima de tudo e acima de todos? Você tem colocado Jesus em primeiro lugar na tua vida? Você tem colocado Jesus, né, como o centro da tua vida, ou seja, a tua vida, né, você coloca Jesus, né, na frente de tudo. E tudo que você vai fazer, se você vai, né, na mercearia comprar, né, um pão ou comprar um produto, você coloca Jesus na tua frente, porque Jesus vai te guardar, Jesus vai te proteger, Jesus vai te livrar de todo mal. Então, se você coloca Jesus acima de tudo, se você ao acordar, você apresenta o seu dia ao Senhor Jesus, você está colocando Jesus na frente da tua vida. Você está colocando Jesus no centro da tua vida. Você está demonstrando que Jesus é o dono da tua vida. É Ele que faz, é Ele que te livra. E uma coisa é certa, irmão, quando nós fazemos isso, verdadeiramente Jesus nos livra. Verdadeiramente Jesus, Ele nos livra de acidente, nos livra de assalto, né? Se eu for contar testemunho aqui, né, vai ser, né, um testemunho longo, entendeu? Mas tenha certeza que o nosso amor ao nosso Criador, ao nosso Senhor Jesus, tem que estar acima de tudo e acima de todos. Por isso que eu digo a vocês, guarde sempre a fé em Jesus. Nunca desista. Porque ainda que este mundo venha nos entristecer, mas o nosso amor ao nosso Senhor Jesus tem que sempre permanecer. Amém? Porque Jesus não é culpado, não, pelas nossas dores. Jesus não é culpado pelas nossas tristezas. Jesus não é culpado pelo que nós passamos aqui neste mundo. Jesus, pelo contrário, Jesus é o que pode te libertar. Jesus é que pode te libertar. Jesus é que pode te trazer a paz. Jesus é que pode te salvar. Jesus é que pode te tirar do cativeiro. Quando você pensa que está perdido, quando você pensa que está acabado, que está abandonado, desamparado, Jesus está contigo e a todo tempo Ele quer a tua alma, a todo tempo Ele quer ouvir você chamar Ele para estar, né, o tempo todo, Ele regendo a tua vida. Ele quer que você chame o teu Criador, o teu Deus de Pai. Pai, o que é isso que está acontecendo comigo? Pai, me ajude. Pai, me dá força. Pai, eu não estou conseguindo, Pai. Oh, meu Deus, perdoar. Pai, eu não estou conseguindo, Jesus. Oh, meu Deus, eu não estou conseguindo ficar alegre. Me dá alegria, me traz a paz. Faça isso, porque o Senhor Jesus, Ele é poderoso para te consolar. Ele é poderoso para te dar a paz. Ele é poderoso para te guiar e te levar para o caminho, para o propósito que Deus tem para com as nossas vidas. Se eu for contar aqui também meu testemunho do caminho que o nosso Deus fez na minha vida, eu não era nem para estar aqui, mas por Deus ter propósito na minha vida, como eu creio que Deus tem propósito nas tuas vidas, Deus, Ele vai te conduzir, Deus vai te guiar, Deus vai fazer com que você viva esta promessa, este propósito do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer em João 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Olha aí. Olha aí. Quando você guarda o mandamento de Deus e obedece o mandamento de Deus, você ama verdadeiramente a Deus. E se você ama a Jesus, Jesus vai, né, apresentar a tua vida para o Pai, para Deus, e o Pai também, o nosso Deus, vai te amar. Porque você é obediente, você é fiel ao nosso Senhor. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui, quando você guarda os mandamentos e obedece, vive os mandamentos, você está demonstrando amor ao Senhor Jesus. E se você ama Jesus, o Pai também vai te amar. O Pai te ama. E aqui também ele vai dizer, né, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então, né, se você tem o amor de Deus, o amor do Pai, Ele vai manifestar na tua vida.
Tem uma pregação que a minha esposa trouxe aqui já, que foi a manifestação do Espírito Santo. Porque a manifestação da presença de Deus. Porque, meus irmãos, só vive, só contempla a manifestação da presença de Deus aquele quem o Pai ama. Aquele que o Pai vê, esse é o meu filho. Esse é meu filho que me agrada em tê-lo. Porque qual é o pai? Qual é a mãe? Até mesmo mãe. Vocês mulheres que têm filhos, você sente prazer quando o teu filho obedece. Você tem prazer de ver o teu filho crescendo no caminho certo. Então, imagina o nosso Deus. Imagina o nosso Deus quando Ele olha para cada um de nós. Este é meu filho, esta é minha filha, que está andando nos meus caminhos, que está me buscando, que está me adorando, está me louvando, está orando, está jejuando. Este é meu filho, esta é minha filha. E o amor de Jesus será em nossas vidas, amém? Então, o discípulo, ele ama Jesus. O discípulo, ele aprende de Jesus. Aqui diz, o discípulo é um estudante. E ele aprende o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. O Espírito Santo é que nos ensina. Como eu já disse aqui, é o Espírito Santo que vai nos ensinar a cada dia mais conhecermos a Deus, conhecermos a Jesus. A palavra de Deus vai dizer em João 14, versículo 26, o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, olha aí, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, além de te ensinar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Porque muitas das vezes nós, né, irmã Júlia, nós aqui meditamos na palavra, e às vezes a gente acha que a gente não vai se lembrar mais. Mas lá na frente o Espírito Santo nos traz de volta aquela palavra que nós meditamos. Então, meus irmãos, não é, né, de um dia para o outro que nós vamos conhecer a Jesus. Mas o Espírito Santo, ele é poderoso para te ensinar. Para ensinar, né, os caminhos de Deus, para ensinar a palavra do Senhor. E ele te faz lembrar, para que você não se perca e você permaneça, né, vivendo, obediente à palavra do Senhor. Amém? O discípulo, ele imita Jesus. Porque, meus irmãos, o discípulo, ele quer seguir o mestre. O discípulo, ele quer seguir o mestre. O discípulo, ele quer ser igual ao mestre. Então, meus irmãos, o bom discípulo, ele quer imitar o quê? A Jesus. Porque o discípulo, ele é o espelho que reflete a imagem do nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus vai dizer em Efésios 5, versículos 1 ao 2: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém? Então, a palavra de Deus está dizendo: sede imitadores do nosso Deus, como filhos amados. Amém? Então, sede imitadores. Busque ser semelhante a Jesus. Busque ser semelhante a Jesus. Um exemplo que eu posso dar para vocês. Preste atenção. Se eu quero ser imitador de Jesus, eu posso mentir? Não. Se eu quero ser imitador de Jesus, eu posso ser desonesto? Não. Se eu quero ser imitador de Jesus, eu posso falar mal do meu irmão? Então você já sabe. Então nós temos que buscar ser imitador de Jesus. Porque, meus irmãos, Jesus se agrada. Jesus se agrada quando nós buscamos os caminhos dele. Amém? O discípulo, ele obedece e segue a Jesus. A palavra de Deus vai dizer em Lucas 14, versículo 27, o seguinte: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha que palavra poderosa. Preste atenção. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo aqui que nós para seguir a Jesus, para obedecer a Jesus, não vai ser fácil, porque nós temos uma cruz para carregar. Porque, meus irmãos, nós vamos passar sim por provas,
por provações, dificuldades, aflições, porque faz parte da cruz, faz parte da cruz. Nós também, para carregar esta cruz, como eu já disse, nós vamos renunciar o mundo, renunciar o nosso eu, renunciar a nossa vontade, renunciar os nossos desejos. Nós vamos renunciar, porque nós temos que carregar a cruz. Mas a palavra de Deus vai dizer, quando nós se coloca após a Jesus, ou seja, Jesus está à frente da tua vida e você segue a Jesus, nós somos chamados de discípulos. Quando nós seguimos a Jesus, quando nós carregamos a nossa cruz, mesmo passando por dor, por dificuldade, mesmo passando por problemas, mas nós não desistimos de Jesus e nós confiamos, entregamos a nossa vida, os nossos caminhos a Jesus. Jesus, ele vai ser o nosso mestre e nós vai ser discípulos. Porque você permaneceu firme em quê? Em Jesus. Amém? Quem é discípulo fala sobre Jesus. Porque, meus irmãos, nós não podemos nos envergonhar de falar da palavra de Deus, não. Jesus quer que nós venhamos proclamar a palavra do Senhor. Porque lembra que na palavra inaugural, na palavra inicial que eu trouxe, a palavra de Deus vai dizer que nós temos que aprender do Evangelho de Jesus e pregar o Evangelho de Jesus para fazer muito mais discípulos. Então nós, para fazer muito mais discípulos, nós temos que falar de Jesus. Então não se envergonhe, você que está na tua casa, você que está no seu trabalho, você que está na escola, vocês que estão na escola, fale de Jesus. Fale de Jesus. Se você vê um amiguinho seu da escola, está brigando com o outro, aí você diz, não faça isso não, Jesus nos ensinou a ter união, a ter amor. Fale de Jesus. Porque assim você está formando mais discípulos para Jesus. E você está sendo discípulo de Jesus. Amém? Quem é discípulo convive com outros discípulos. E aqui, meus irmãos, vem a necessidade de nós congregarmos. Preste atenção. Aqui, a palavra de Deus está dizendo que aí vem a necessidade de nós congregarmos. Porque nós temos que conviver com outros discípulos. Porque, meus irmãos, a igreja de Cristo, ela tem que estar unida. Como eu disse, e a palavra do Senhor aqui trouxe, a igreja unida, os discípulos unidos no amor de Cristo, ele vai fortalecer aquele discípulo que está cabisbaixo. Ele vai trazer bom ânimo àquele discípulo que está sem ânimo. Ele vai fortalecer a fé do outro. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo que nós temos que estar em união, como estamos aqui. Nós estamos aqui reunidos. Nós estamos aqui reunidos no amor de Cristo, em união, em harmonia. Para fazer o quê? Com que nós venhamos estar estendendo a mão um ao outro. Eu não sei o que o irmão está passando, mas o Senhor Jesus sabe. Talvez você chegou aqui triste, desanimado, mas eu creio que por você ouvir esta palavra do Senhor, você com certeza já vai sair dessa porta com bom ânimo, fortalecido na fé. Porque é assim que nós temos que estar, reunidos com os demais discípulos, para que juntos possamos vencer na nossa fé. Vencer o quê? Vencer o mundo, vencer o pecado, vencer o nosso eu. Para que juntos possamos dar também testemunho daquilo que Jesus fez em nossas vidas. Porque aqui, quando tem oportunidades aqui que é dado testemunho das maravilhas, daquilo que Jesus fez. Quantos testemunhos neste ano que nós estamos aqui juntos, já ouvimos da parte do nosso Senhor Jesus? Quantos testemunhos? E tudo isso é para que nós, enquanto discípulos, possamos aprender cada vez mais de quão maravilhoso é estar na presença do nosso Deus. Amém? Então, não pense que estar na presença de Deus é coisa negativa, é ruim. Não, é maravilhoso, é prazeroso. Não é perca de tempo estar aqui, não. Aqui vocês estão aprendendo o caminho da verdade, o caminho de Deus. Amém? A palavra de Deus vai dizer em Hebreus 10, versículo 25: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então nós também, enquanto discípulos, nós temos que admoestar uns aos outros. O que quer dizer?
admoestar uns aos outros. Quer dizer exortar, quer dizer ensinar, quer dizer aconselhar. Então é o que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão aprendendo. Tem um aqui que está ensinando a vocês, né? Às vezes o Espírito Santo vai exortar, vai trazer assim, filho, filha, conserte isso aqui. Mas a palavra de Deus vai dizer que a exortação não é por força nem por violência, não. A exortação tem que ser com sabedoria. A exortação tem que ser com amor. A exortação, né, tem que fazer com que o irmão reconheça o erro e, né, fique bem, traga paz. Porque se a exortação não trazer paz, é porque não foi de Deus. A exortação não pode trazer conflito. A exortação não pode trazer desunião. Amém? Amém? Porque a exortação vai o quê? Nos edificar na nossa fé. A exortação vai nos santificar a cada dia. Amém? Então, nós aqui estamos reunidos, nós estamos fazendo esse papel de admoestar, que quer dizer o quê? Ensinar, quer dizer, né, também aconselhar, dar conselho, porque aqui também é dada a direção espiritual para a tua vida, do que você tem que fazer. E exortar, que é corrigir. Amém? Acabando. Um bom discípulo também, ele está fortalecendo os ânimos. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu este mundo. Então, meus irmãos, no mundo já é certo que nós vamos passar por provações, dificuldades, aflições. Se lembra que na palavra que falei, a palavra inaugural falou que é necessário passarmos pela tribulação para entrarmos no reino de Deus? É necessário. Porque é esse momento de dificuldade, irmãos, é esse momento de tribulação que nós vamos estar fortalecendo a nossa fé. Porque Jesus vai se agradar de ver você atravessando essa prova, mas você não largou a cruz. Você estava passando um momento difícil, você estava passando por dificuldade, mas você não rejeitou a Jesus. Você não largou a sua fé em Jesus. Você confessa a sua fé em Jesus. E Jesus, ele está contigo. Pode ter certeza, Jesus está contigo. Jesus está te dando força. Jesus está te animando. Está trazendo bom ânimo para a tua alma, para a tua vida. Jesus está te trazendo bom ânimo. Amém? A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porque, meus irmãos, o sentimento faz parte do homem. O sentimento faz parte do homem. Nós não somos, né, um super-herói. Nós não somos super-herói. Nós somos humanos. Como humanos, nós temos, né, dores. Como humanos, nós também sentimos sentimentos desagradáveis. Mas, como verdadeiros discípulos, você não se abate. Como verdadeiro discípulo, você, né, pode passar por uma momentânea tribulação, mas você permanece ali, olha, na paz de Cristo. A paz do Senhor Jesus que é sobre a tua vida. Então, o verdadeiro discípulo, ele carrega a paz de Cristo. Pode passar, sim, por provas, tribulações, que pode, sim, entristecer, que pode, sim, né, trazer, né, um sentimento desagradável, mas ele permanece com a fé inabalável. Amém? E por fim, para nós finalizarmos, permanecer na fé. O verdadeiro discípulo, ele permanece na fé. E aqui, meus irmãos, a fé não é somente aquela fé que a gente chama de fé comum. Quer dizer, eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus existe. Porque isso até os demônios também creem. Até o diabo crê que Deus existe. Tanto é que ele sabe que Deus existe, que ele se estremece. Ele, né, foge diante do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele crê e ele também teme do que Deus, do que Jesus é capaz de fazer. Então, meus irmãos, nós temos que carregar a fé. Essa fé, que é a fé salvadora, é a fé que vocês também já confessaram o Senhor Jesus como Salvador das vossas vidas, Salvador das vossas almas. Você já tem essa fé salvadora. Porque é essa fé que nos faz nós ser filhos de Deus, através da graça, da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus vai dizer em Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Então nós alimentamos essa nossa fé, a fé salvadora, através da palavra da salvação, através da Bíblia. Porque você, ouvindo a palavra de Deus, você está avivando, você está alimentando a sua fé. A fé comum, como eu já disse, é a fé que todo mundo tem. Dizer, eu creio. Porque a palavra de Deus vai dizer em Tiago 2, versículo 19, que você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e temem. Então aí, até o demônio, até Satanás crê na existência de Deus. E ele treme, ele se estremece, ele foge. E ele tem que fugir mesmo. Quando ele ouvir o nome santo do Senhor Jesus, quando invocar o nome de Jesus, o diabo tem que bater de retirada. Em nome de Jesus. E por fim, meus irmãos, a fé, que é a fé sobrenatural, que é a fé, o dom da fé. Porque, meus irmãos, essa fé sobrenatural é a fé de que nós cremos nas coisas mais improváveis, nas coisas impossíveis. Aquela convicção, aquela certeza que nós temos, mesmo estando dando tudo errado, mesmo sendo as circunstâncias adversas, mas nós cremos em Jesus. Nós cremos que Deus é capaz. Então, quando nós cremos que Jesus tem o poder de fazer o impossível se tornar possível, se você está ali, firme nesta fé, é a fé sobrenatural. Então, um bom discípulo tem que ter a fé comum, a fé salvadora e a fé sobrenatural. Porque a palavra de Deus vai dizer, em Mateus 17, 20, e Jesus lhe disse, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, ou seja, esta fé que é capaz de dizer, monte, sai daqui, vai para lá. E ele vai. Porque a palavra de Deus diz, basta uma fé do tamanho de mostarda. Basta uma fé do tamanho de mostarda. Uma fé na qual você tem toda a certeza, toda a convicção de que Jesus é capaz de fazer o impossível na tua vida. É esta fé que Jesus quer de nós. Então, se você está passando por uma enfermidade, se você está passando por uma enfermidade, qual é a fé que você tem que ter? Eu creio que Jesus tem o poder de me curar. Eu creio que Jesus tem o poder de me curar de toda enfermidade. Eu creio que Jesus pode fazer o impossível na minha vida se tornar possível. Aquilo que o médico já disse, não tem mais jeito, mas Jesus, ele me diz, tem jeito. Porque o Senhor Jesus, ele quer essa nossa fé, esta certeza. Mesmo que a circunstância seja adversa, seja desfavorável a nós, mas nós estamos ali, olha, crendo que o Senhor Jesus é capaz de fazer em nossas vidas. E a fé que é fruto do Espírito Santo, que é a confiança, é a lealdade, é a fidelidade ao nosso Deus. Porque, meus irmãos, não adianta você dizer que tem fé e passa um probleminha, você já age com incredulidade. Não. O fruto vai dizer o quê? Você está passando por um problema, mas você permanece confiando em Jesus. Confiando que Jesus vai te dar a solução. Confiando que Jesus vai abrir uma porta. Confiando que Jesus vai fazer muito mais na tua vida. E você sai o quê? Leal a Deus. Você não abandona o Senhor. E você permanece fiel. Porque o filho que é fiel, ele obedece ao Pai. Amém? E assim, meus irmãos, eu encerro esta ministração da palavra do Senhor. Então, eu creio que vocês vão sair daqui de posse desta palavra, entendendo o que é ser discípulo. Discípulo é isso, é você amar a Jesus, é você imitar a Jesus, é você seguir a Jesus, é você falar de Jesus para gerar mais discípulos para Ele. E é você, meus irmãos, estar permanecendo na fé, não se abalar. É você se fortalecer cada dia mais, tendo bom ânimo. Se você vê seu irmão de cabisbaixo, né, abatido, abalado, dê uma palavra de Jesus para ele, né, fale com ele, anime ele, porque Jesus é capaz de usar você. Jesus vai te usar para vocês mesmos. Jesus vai te usar para que nesses momentos difíceis você seja um instrumento para outro irmão, outra pessoa, para que assim o poder de Deus alcance também aquela vida. Amém? Então eu agradeço a Deus, Pai,
Eu agradeço, Jesus, por esta oportunidade. Eu creio, meu Pai, que os teus filhos, as tuas filhas, as tuas servas aprenderam, meu Pai, oh meu Deus, este ensinamento, meu Pai, porque esta ministração da palavra, Deus, foi um ensinamento para cada um de nós. Que nós, Senhor Jesus, venhamos ser discípulos. Que nós, meu Pai, estejamos cada dia mais fortalecidos na fé. Não somente a fé comum, que todo mundo diz, eu creio em Deus. Não somente nessa fé, essa fé é necessária também. Mas, meu Deus, também na fé, meu Pai, de que nós cremos no sobrenatural do poder de Jesus. Nós cremos que o Senhor Jesus pode fazer o impossível se tornar possível. Mesmo estando dando tudo errado, Deus, nós somos, meu Pai, capazes de crer que o Senhor Jesus vai fazer o impossível se tornar possível. A fé salvadora, meu Pai, que nós confessamos. Que nós, meu Pai, nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Nós cremos que o Senhor Jesus é o Senhor. Então, meu Deus, cada dia mais, Senhor, o Senhor venha nos ensinar mais de Ti. Cada dia mais, Senhor, o Senhor venha nos mostrar o caminho da verdade, o caminho da Tua justiça. E nos ensina, Pai, a ser servos fiéis, discípulos obedientes. Discípulos, meu Pai, que Te ama, Jesus. E assim o Senhor, meu Deus, nos ama. Para que cada dia mais o Senhor venha nos receber no Teu reino, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. É o que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças